Os protozoários de água doce em geral possuem vacúolos pulsáteis que constantemente se enchem de água e se esvaziam, eliminando água para o meio externo. Já os protozoários de água salgada raramente apresentam essas estruturas. Explique. Letra A. A razão da diferença entre protozoários de água doce e de água salgada quanto à ocorrência dos vacúolos pulsáteis. Para responder esta questão, é necessário saber o conceito de osmose. Osmose é o processo de difusão de moléculas de água, ou seja, do solvente, de um meio menos concentrado em solutos para um meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável, que é aquela membrana permeável ao solvente, mas impermeável ao soluto, até que as duas soluções tenham a mesma concentração. Perceba que há variação de volume das soluções. A membrana plasmática das células, que separa a célula de seu meio, pode ser considerada uma membrana semipermeável. Entretanto, ela não é perfeita, pois ela também deixa passar solutos, só que em uma velocidade muito menor. Para ilustrar a ocorrência da osmose, vamos ver o que acontece se colocarmos um tipo de célula, as hemácias, em um meio menos concentrado, em um meio mais concentrado e em um meio de mesma concentração que seu meio interno. Assim, se colocarmos hemácias em uma solução hipotônica, ou seja, menos concentrada em relação ao seu meio interno, entrará água para dentro da hemácia, até que ocorra a ruptura celular, ou também chamada de lise celular. Mas, se colocarmos hemácias em uma solução hipertônica, ou seja, mais concentrada em relação ao seu meio interno, as hemácias perderão água e murcharão. Por outro lado, se colocarmos hemácias em uma solução isotônica, ou seja, de mesma concentração em relação ao seu meio interno, elas não sofrerão alteração. Agora, já podemos responder à questão. O exercício fala do vacúolo pulsátil, também chamado de vacúolo contrátil, que está presente principalmente em protozoários de água doce. Essa organela citoplasmática age como uma bomba, se contraindo e relaxando, jogando o excesso de água que entra para o meio externo. No caso dos protozoários de água doce, ela está presente porque o meio no qual ele está mergulhado é hipotônico, ou seja, o meio externo é menos concentrado em solutos em relação ao seu meio interno. Por esta razão, ocorre passagem de água para o interior da célula por osmose. Assim, o excesso de água é eliminado através dos vacúolos pulsáteis. No caso dos protozoários de água salgada, o meio externo é isotônico, ou seja, apresenta a mesma concentração de solutos em relação ao seu meio interno, e por isso não necessita de vacúolo pulsátil. Letra B. O que deve ocorrer com o protozoário de água salgada desprovido de vacúolo pulsátil ao ser transferido para a água destilada? A água destilada é aquela água que sofreu um processo de purificação chamado de destilação simples. Ela pode ser obtida em um laboratório conforme o desenho apresentado. Nela, uma mistura é aquecida em um balão de destilação. O líquido entra em ebulição e os vapores de água são condensados em um condensador, e esta água é então recolhida em um Erlenmeyer. A água destilada apresenta água pura sem nenhum soluto dissolvido. Portanto, ao ser transferido para essa solução, o protozoário de água salgada vai agora apresentar um meio interno mais concentrado que o externo, e ocorrerá fluxo de água para o interior da célula, por osmose. Desse modo, como ele não apresenta vacúolo pulsátil, este irá inchar até ocorrer lise celular. Mas por que a lise ocorre? É como enchermos uma bexiga de ar. Se enchermos muito, a parede não irá suportar a pressão exercida pelo ar e irá se romper. Da mesma forma, acontece com a membrana plasmática com o solvente que entra por osmose. E a questão está encerrada.